Who is it? It's Little Nero, sir. I have your pizza. How much do I owe you? That'll be $11.80, sir. Keep the change, you filthy animal. Pensa comigo, o cara que decide aprender a falar japonês, com certeza gosta de algum aspecto do Japão, do povo japonês, da cultura japonesa. Quem decide aprender italiano também é atraído ou pelo país, ou pelas pessoas, pela culinária, pela música, enfim. Ao escolher um idioma, você não é movido apenas pela língua em si, mas também pela cultura daquele povo. E ao aprender inglês, isso não deve ser diferente. Só que o inglês tem um grande problema. O inglês é uma língua universal e que muitas vezes não tem bem uma identidade definida como a do japonês e do italiano, por exemplo. A minha sugestão para você que está aprendendo inglês é: foque nos Estados Unidos, que é um país enorme com aspectos culturais para todos os gostos. E o melhor de tudo pra gente é que tem muita mídia. Então o que não te falta é conteúdo em inglês para você explorar mesmo sem sair do Brasil. Isso torna o inglês muito mais acessível pra gente, como se ele estivesse bem mais perto do que parece. Então, aproveite isso e envolva-se emocionalmente com a cultura desse povo, seja através do esporte americano, da música que eles ouvem, do estilo de vida das pessoas, enfim, pelo pacote completo. É assim que se aprende um idioma naturalmente, o vivenciando, o explorando, o experienciando e não necessariamente o estudando. Hoje você vai aprender bastante inglês com duas cenas do filme Home Alone, tendo uma delas uma cena extremamente clássica que muita gente usa como referência para piadas em inglês e tudo mais. E essa outra cena aqui com bastante vocabulário para você adquirir. Então bora lá, sem mais delongas, vamos acompanhar a primeira parte da cena. Get upstairs. I am upstairs, dummy. The third floor? Go. It's scary up there. Essa é uma cena bem triste, na verdade, que o Kevin tá meio que discutindo com a mãe dele. É bem chato o que tá acontecendo com ele ali. Então a mãe dele fala: now get upstairs. Agora vai lá pra cima. Get upstairs. Quando uma pessoa fala go upstairs, ela tá dizendo literalmente vai escada acima, né? Tipo, sobe a escada, vai lá no andar de cima. Já aqui ela falou get upstairs. Já sou um pouquinho mais autoritário, né? Tipo, sobe, vai já lá pra cima. Get upstairs. E aproveitando, stairs significa escadas. Então parece até um nome montado, né? Upstairs, up pra cima. E você pode perceber muitas vezes que em inglês a palavra now, que significa agora, ela tem um tom como o então do português. Principalmente com o tom de voz que ela falou. Mas não poderia ser so? Sim, poderia. Mas em inglês também se fala bastante now. Principalmente quando uma pessoa tá brava com a outra, né? Tipo, então faz isso. Então sai daqui. Então faz tal coisa. Esse então costuma-se também ser expressado com now. E o Kevin responde, I am upstairs. Não foi nem I'm. Ele falou por extenso mesmo. I am upstairs. Eu tô upstairs. Né? O que significa upstairs? Significa lá em cima, no andar de cima, tá? Se você mora, sei lá, no 10º andar e eu chego lá na portaria e eu ligo pra você e falo, cara, tô aqui te esperando, cadê você? E você fala, eu estou upstairs. Ou seja, eu estou aqui em cima. Não importa se é o 10º andar. Então ele falou, eu tô aqui em cima, eu tô upstairs. Né? Porque ela falou, vai lá pra cima. E falou, eu tô aqui em cima. Dummy, que sim, é um insulto. Porém, um pouquinho mais leve. Porque dumb significa burro. Agora, dummy é como se estivesse no diminutivo, falando, burrinho, bobinho. Sendo um pouquinho mais leve, até um pouquinho mais infantil, tá? Quando eu comecei a aprender inglês, eu lembro de achar um livro chamado English for Dummies. E depois eu encontrei a versão em português desse mesmo livro e estava escrito inglês para leigos. Então por aí você pega meio que a essência da palavra dummy. Aí o que ela faz? Ela abre a porta e o Kevin fala third floor, terceiro andar, terceiro piso. Então agora ficou claro, né? Ele já tava upstairs, né? Já tava no andar de cima, só que ela abriu a porta. Tipo, é pra ele ir lá pra cima, que provavelmente é o ático, né? O sótão, que em inglês a gente chama de attic. E ela fala, go. E ele responde, it's scary up there. É assustador, né? Dá muito medo. Up there. Lá em cima. E fica invertido, né? Em cima, lá. Up there. Pra falar aqui embaixo, você fala down here. Também invertido. Embaixo, aqui. Inverter também. Se eu quiser falar lá embaixo, down there. Aqui em cima, up here. Now, get upstairs. I am upstairs, dummy. The third floor? Go. It's scary up there. E a discussão continua. Vamos ver o que vai acontecer. Don't be silly. Fuller will be up in a little while. I don't want a super fella. You know about him. He wets the bed. He'll pee all over me. I know it.
Então ela responde, don't be silly. Silly seria tipo bobo, né? Tipo, para de bobagem. Don't be silly. Já pega isso como uma expressão pronta. Ao pé da letra, don't be seria não seja. Então não seja bobo. Fuller, que é o primo dele, will be up in a little while. E só agora que eu notei um erro aqui, deve ser por causa do corretor automático, a hora que eu digitei will, que a propósito tem um som muito parecido, né? O que eu quis escrever aqui foi o will, W-I-L-L, que se fala will, e aqui a gente tem a junção do we will, e o som fica will. Principalmente falando mais rápido, o som fica basicamente o mesmo. A gente só diferencia um do outro pelo contexto mesmo. Aqui é o outro will, tá? Então o Fuller will be, ele vai estar up, em cima, ou seja, ali no andar de cima, in a little while. Daqui a pouco, daqui a pouquinho. Se ela falasse in a while, já seria a expressão daqui a pouco, ou dentro de alguns minutos. In a little while fica no diminutivo, então é tipo daqui a pouquinho, falta muito pouco tempo. E aqui a gente tem um template para você falar prazos, tá? Se você fala in a, é só você falar quanto tempo. Por exemplo, in a minute, né? Em um minuto. In a month, em um mês. Não precisa ser só um, pode falar um número também. Tipo, in 2 minutes, dentro de 2 minutos, daqui 2 minutos. Então, resumindo a mensagem dessa frase, o Kevin falou que é scary up there, né? Bem assustador lá em cima. E ela falou, não, para de bobagem, não seja bobo, né? O Fuller vai estar lá em cima daqui a pouquinho. Logo ele vai estar lá. E o Kevin responde, I don't wanna sleep with Fuller. E ele fala bem rápido, né? Parece até que ele falou Fully, que seria, inclusive, um jeito de falar Fuller no diminutivo, tá? Então ele falou, eu não quero dormir. I don't wanna sleep, né? Com o Fully. E ele completa, you know about him. Sobre ele, né? Tipo, você já conhece ele. Know é saber ou conhecer. Então é uma palavra que já carrega esse peso dessas duas mensagens que a gente tem distintas em português, né? Tipo, você sabe sobre ele, você conhece ele. He wets the bed. Literalmente, ele molha a cama. He wets the bed. He'll pee all over me. Ele vai pee. Pee é urinar, fazer xixi, mijar. Então ele vai fazer xixi all over me. Sempre que a gente fala all over e fala uma região, um território ou até uma pessoa, a gente tá falando que é por todo aquele espaço, por toda aquela pessoa. Por exemplo, eu posso falar que essa empresa tem filiais all over the country, por todo o país, espalhado por todo aquele território. Então quando ele fala que ele vai fazer xixi em mim todo, né? Porque o primo dele faz xixi na cama, e ele termina falando I know it. Tipo, eu sei disso. E eu sei que dá pra traduzir literalmente, só que em inglês essa frase muitas vezes tem um peso diferente. Quando você fala eu sei em inglês, é como se falasse, tipo, eu tenho muita certeza. Eu não tenho dúvida daquilo. Uma frase bem mais firme do que eu acho, por exemplo. Don't be silly. Fuller will be up in a little while. I don't want a super Fuller. You know about him. He wets the bed. He'll pee all over me. I know it. Vamos ver então a resposta da mãe dele pra isso. Let's go. Fine. We'll put him somewhere else. I'm sorry. It's too late. Get upstairs. Aquela mesma frase, né? Get upstairs. Então ela fala fine. Com esse tom de voz que ela usou, soa como tá bom. Tipo, já que você pediu, já que você insiste, né? Tá bom. Fine. E ela fala we'll put him, nós vamos. Aqui sim, é we will, ficou contraído, ficou will. We'll put him, e o put, que é colocar, pôr. Então nós vamos pôr ele. O him perdeu o H na hora da fala, né? Então ficou put him somewhere else, que seria em algum outro lugar. Else sempre passa essa mensagem de algo que não tá aqui, de algo adicional, de algo que não tem ainda. Então quando ela fala, nós vamos colocar ele em algum lugar else, é em algum lugar que ela não colocou ele antes. Ou simplesmente em algum lugar diferente desse que ele tá agora. Daí parece que o Kevin fica um pouquinho triste, né? E fala, I'm sorry, me desculpa, né? Sinto muito. E a mãe dele tá firme lá ainda, fala, it's too late, get upstairs. Está tarde demais, está muito tarde, vai lá pra cima. Get upstairs. E emendando ficou get upstairs. Lembrando que late é tarde, não só de tarde da noite. Late também pode ser no sentido de tarde demais, sabe? Tipo, não dá mais tempo. It's too late. Tem até uma música famosa, né, que fala It's too late to apologize. Né? Tipo, tarde demais pra pedir desculpas. Fine. We'll put him somewhere else. I'm sorry. It's too late. Get upstairs. Agora então o Kevin aceita subir, só que ele resolve jogar algumas coisas na cara da mãe dele. Vamos ouvir. Everyone in this family hates me. Then maybe you should ask Santa for a new family. I don't want a new family. I don't want any family. Families suck. Então ele fala,
Everyone in this family hates me. Todo mundo, everyone, é a mesma coisa que everybody. A gente falou bastante do todo mundo odeia o Chris, que é everybody hates Chris. Inclusive o hate tá aqui, né? Então, todo mundo nessa família, in this family. Nota que in seria no ou na. This seria esse, essa. Então, quando você junta o no com essa, fica nessa. In this. Então, todo mundo nessa família hates me. Me odeia. Pô, foi bem forte essa. E a mãe dela fala, então, talvez, then maybe, you should ask. Já emendando, né? Should com ask. Você deveria, you should ask, que pode ser pedir ou perguntar. Então você vê pelo contexto. Então, talvez você deveria pedir, e esse the tá meio intruso aqui, eu acho que eu bobeei aqui a hora que eu tava digitando. Ignora esse aqui, tá? Então, talvez você deveria pedir ao Papai Noel, ask Santa, que muitas vezes as pessoas não falam a letra T, né? Então, Santa e Santa seria a mesma coisa, for a new family, por uma nova família. Então, ask tá trabalhando juntamente com o for, que é pedir por alguma coisa, tá? Então, ask essa pessoa por essa coisa, como se fosse um template, tá? E ele responde, I don't want a new family. Eu não quero uma família nova. E aí o wanna, que a gente vê bastante, né? Que é a junção do want com o to, também pode ser a junção do want com o a. Então, I don't wanna pode ser também eu não quero uma. Então, eu não quero uma família nova. I don't want a new family, he said. Ele disse, I don't want any family. Então, eu não quero família alguma, né? Tipo, eu quero família nenhuma. Families suck. Ele completa. Então ele tá dizendo que famílias são muito chatas. O verbo suck seria sugar. Só que quando você fala que alguma coisa suck, você tá falando que aquilo é muito chato. E geralmente tem uma letra S quando a gente fala no singular. Aqui é porque families tá no plural. Se eu quisesse falar, por exemplo, que esse celular é muito ruim, eu posso falar this phone sucks. Pode ser tanto no sentido de não prestar, quanto no sentido de é muito chato, sabe? Tipo, sem graça. Sucks. E lembrando, não é o tipo de palavra que você pode falar a qualquer momento, em qualquer lugar. Dependendo do ambiente, da formalidade, essa não é uma palavra tão apropriada, tá? Tem um outro exemplo que eu lembrei agora. Sempre que você quiser falar que algo é chato, no sentido de, poxa, cara, sinto muito, né? Tipo, que chato que isso aconteceu, meus pêsames. De um jeito não tão formal, dá pra usar esse verbo também, né? Tipo, se alguém falar, alguém da minha família faleceu e tal, você fala, nossa, cara, que chato isso. I'm so sorry, man. That sucks. Então, sempre analisa o contexto, o ambiente, o tom de voz também é bem importante. Everyone in this family hates me. Then maybe you should ask Santa for a new family. I don't want a new family. I don't want any family. Families suck. Bom, depois de uma dessa, vamos ver o que vai acontecer. Bora lá. Just stay up there. I don't want to see you again for the rest of the night. I don't want to see you again for the rest of my whole life. And I don't want to see anybody else either. Pô, bem triste essa cena, né? Ainda mais que é entre mãe e filho. Ela falou, just stay up there, só fica lá em cima, just stay up there. Stay é um ficar no sentido de permanecer, tá? Então a gente não fala stay quando você quer dizer que ficou feliz com alguma coisa. Você fala stay no sentido de permanência. Então só permaneça lá em cima, né? Fique lá em cima. E ela completa, I don't wanna see you again. Eu não quero. I don't wanna. Já juntou, né? Want com o to. I don't wanna see you. Eu não quero ver você de novo. I don't wanna see you again for the rest of the night. Pelo resto da noite. E ele responde na mesma moeda. I don't wanna see you again for the rest of my whole life. Então, eu não quero ver você de novo pelo resto, até aqui é a mesma frase dela, né? Só que ele muda aqui. Pelo resto da minha vida inteira. Whole, inteiro, da minha inteira vida. For the rest of my whole life. E mais, ele fala, and I don't wanna see anybody else either. Só que ele fala either. E as duas pronúncias são válidas, tá? Uma palavra com duas pronúncias em inglês. Either, uma coisa só. Então ele fala, e eu não quero ver ninguém. E a gente falou agora há pouco do else, né? Que se refere a algo que não tá aqui, algo a mais. Então é como se ele dissesse, eu não quero ver ninguém a mais. Né? Tipo, ninguém mais. Além de você, né? Além das pessoas que eu já vejo. Either, que é também. Só que essa palavra só tem essa tradução quando a frase é negativa, tá? Quando alguém fala que não quer alguma coisa, either, significa que ela não quer aquilo também, né? Se alguém fala, eu não gosto de peixe. I don't like fish. Aí você quer falar que não gosta também. I don't like fish either. Nesse caso não se fala to, nem also e nem as well no final da frase negativa. Just stay up there. I don't want to see you again for the rest of the night. I don't want to see you again for the rest of my whole life. And I don't want to see anybody else either. Continuando. I hope you don't mean that. You'd feel pretty sad if you woke up tomorrow morning and you didn't have a family.
No, I wouldn't. Então ela diz, I hope you don't mean that. Eu espero que. I hope. E aí não precisa falar o que. Se você quiser, pode até falar that, mas é opcional. Então eu espero que você don't mean that. Mean, que é o verbo significar, também é o verbo querer dizer, no sentido de ter a intenção de dizer alguma coisa. Então ela fala, eu espero que você não esteja querendo dizer isso, né? Tipo, eu espero que você não tenha realmente intenção. Eu espero que seja da boca pra fora, nesse sentido, tá? Muitas vezes, por exemplo, alguém pode te falar uma frase e no final falar I mean it. Ou seja, tipo, eu realmente quero dizer isso. Eu não tô falando da boca pra fora. Então a gente usa esse verbo mean dessa forma também. E ela completa, you'd feel, você se sentiria. Feel já é sentir-se, então você se sentiria pretty sad, bem triste. Poderia ser também very sad, mesma coisa. Really sad, também. Essas palavras como very, pretty, really, todas querem dizer muito. Claro, com intensidades diferentes, mas ainda são bem próximas, tá? Então você se sentiria bem triste, né? Bastante triste. E você notou a pronúncia dessa letra D quando ela falou you'd feel? Se sim, comenta aqui embaixo. Então você se sentiria muito triste se você, if you woke up tomorrow, se você acordasse amanhã. Mas peraí, Gabriel, woke up não é acordei, acordou, acordamos? Sim, só que com o if, né, juntando com o if, fica acordasse. Então, se você acordasse amanhã de manhã, tomorrow morning, então não precisa falar tipo tomorrow in the morning, é só tomorrow morning. Sempre que você fala o dia e o período, você fala direto, tá? Então, por exemplo, se você quiser falar sexta-noite, Friday night. Não precisa falar Friday at night, por exemplo. Então ela tá jogando a real pra ele aqui, né? Você se sentiria muito triste se você acordasse amanhã de manhã e você não tivesse. Mesma coisa aqui, ó. Esse didn't have tá em concordância com o if, tá? Tá trabalhando junto aqui com o if. Então se você não tivesse uma família. E ele falou, no I wouldn't. Não, eu não. E é um tipo de não referente ao if, né? Ele tá batendo com o if. Por quê? If é algo condicional, não é algo definido, né? É uma hipótese, né? Se acontecesse. Então, por isso ele não fala no I don't, no I didn't, no I won't, e sim no I wouldn't. Would sinaliza que qualquer outro verbo que vier na frase já está na condicional. E como ele não completou a frase, como ele acabou ali, ele já deixa entendido que é referente ao que ela falou anteriormente. É como se ele falasse assim, ó, no, I wouldn't feel pretty sad if I woke up tomorrow morning and I didn't have a family. É como se ele falasse, né? Não, eu não me sentiria triste. Would, mas o feel ficaria sentiria. Igual tem o would aqui nessa frase. A diferença é que ele tá contraído. I hope you don't mean that. You'd feel pretty sad if you woke up tomorrow morning and you didn't have a family. No, I wouldn't. Qual será então o desfecho dessa briga? Vamos acompanhar. Then say it again. Maybe it'll happen. I hope I never see any of you jerks again. É legal que na legenda às vezes aparece, né? Tipo, esses efeitos sonoros. Fiz questão de colocar esse aqui. Então ela falou, then say it again. Então, repita, né? Fala isso de novo, né? Isso que você falou. Maybe it'll happen. Talvez, maybe, it will. Então, talvez isso vai. E aí o vai ficar vá. Por causa do maybe. O maybe conjuga o que vem em seguida. Então, talvez isso vá acontecer. Happen. E aí, essa contração ficou it'll. It will, juntando it'll. Então, maybe it'll happen. Talvez vai acontecer. E ele fala com convicção agora. I hope that. Você viu que na outra frase não tinha o that, né? Que eu comentei. Então, I hope, eu espero o quê? I hope that também. Eu espero o quê? Eu nunca veja. I hope that I never see. Mas, Gabriel, I never see não seria eu nunca vejo? E você traduziu como eu nunca veja? Sim, por causa do contexto da frase inteira, que o inglês tem menos conjugações, tem menos alterações no final do verbo. O que a gente mais altera é a construção, é a estrutura, são os auxiliares, tá? Então, por causa do I hope, eu traduzi o se como veja, tá? Então, eu espero que eu nunca veja any of you, nenhum de vocês. Any of you. You serve também para plural, né? Então, tá falando para eles. Nenhum de vocês jerks. Por que você sabe que tá no plural, Gabriel? Porque tem um S aqui no jerks, né? Jerk aqui tá sendo um insulto, tá? Tipo, idiotas. Uma palavra, inclusive, bem pesada. Again, que significa de novo. E essa palavra tá trabalhando juntamente com o never. Então, never again. Então, aqui a gente tem a expressão never
again. Só que entre essas duas palavras, a gente tem aqui alguns complementos. Never again seria literalmente nunca de novo, nunca novamente. E que é equivalente ao nunca mais. É como se eu falasse em português assim, ó. Eu nunca quero fazer isso mais. Ao invés de falar, eu nunca mais quero fazer isso. É como se eu separasse o nunca do mais. E eu ouvi uma vez um estrangeiro falando português, ele falou várias vezes, nunca de novo, nunca de novo. E eu entendi porque ele falou assim, né? Porque em inglês se fala nunca de novo, ao invés de nunca mais. E a porta se fecha, door closes. Tem um S no final, né? Porque ela, a gente mexe no finalzinho lá do verbo. Then say it again. Maybe it'll happen. I hope I never see any jerks again. Agora, então, a gente vai lá para aquela cena clássica que eu comentei. Você já viu um pedacinho dela lá no começo. E eu não sei por que ela não é tão referenciada no Brasil como em inglês. Em inglês, todo mundo conhece essa cena, usa como referência pra piada, muita gente imita, muita gente repete frases dessa cena. Ou seja, entre os americanos especificamente, é uma cena icônica. Então vamos lá, vamos acompanhar. Aqui no comecinho da cena não vai ter diálogo, então eu vou acompanhar junto com você. Então chega ali o delivery guy, né, o cara da entrega, o pizza guy, né, também o cara da pizza, chega. E aí ele encontra um aviso, um note na porta, no meio do wreath, que é a guirlanda. E tá escrito back door, please. Então front door é a porta da frente, back door é a porta dos fundos. Então o aviso tá porta dos fundos, por favor. Então ele pega o aviso e vai lá pra porta dos fundos. Daí ele chega, bate lá na porta e o diálogo começa. Vamos ouvir. Who is it? It's Little Nero, sir. I have your pizza? Leave it on the doorstep and get the hell out of here. Então, ao bater na porta, a gente ouve a frase Who is it? Quem é esse? Quem tá aí? Who is it? Tem uma música famosa do Michael Jackson, né? Who is it? Quem é esse? Ou literalmente, quem é isso? Eu lembro de uma história engraçada que um aluno contou pra mim. Na empresa, tinha uns gringos lá, né? Falando português. E ele falou, isso é o meu gerente. Aí ficou esquisito, né? Tipo, isso? Como assim? É que em inglês é comum, né? É que ao traduzir, acaba ficando isso, né? Mas em português a gente falaria esse. Então o cara da entrega ali fala, It's Little Nero, sir. E Little Nero é o nome da pizzaria. Eu só sei disso porque eu vi escrito na caixa. Senão eu ia achar que é o nome do cara também. Mas ele fala da onde que é, né? De qual pizzaria que é. É do Little Nero. Sir, I have your pizza. Eu tenho a sua pizza. A tradução é eu tenho a sua pizza. Só que em português, a gente falaria eu estou com a sua pizza. Então, sempre que você quer falar que está com algum objeto, que está com alguma coisa em mãos, está com alguma coisa no seu bolso, ao invés de falar que está com, em inglês fica eu tenho. Então, eu estou com a sua pizza. I have your pizza. E aparece essa cena aqui, né? De um outro filme, porque o Kevin tá sozinho em casa, né? Ele tá home alone, como é o nome do filme, home alone, sozinho em casa. E ele tá usando cenas de um filme, né, que ele tá assistindo lá, com um volume bem alto da TV, pra conversar com o cara da pizza. E ele parou bem nessa parte aí, falando, who is it? Né? Quem é? E a próxima frase é, leave it on the doorstep and get the hell out of here. Então, deixa isso, no caso, a pizza, né? Deixa isso on the doorstep. Na verdade aqui seria the. Eu acabei escrevendo that, mas on the doorstep seria na porta. Seria tipo na entrada, bem na frente da porta, on the doorstep. Geralmente bem do lado de fora da porta a gente chama de doorstep, onde geralmente fica um tapete, que em inglês é doormat. Aquele local a gente chama de doorstep. Então deixa aí no doorstep, né? Deixa aí na frente da porta e get the hell out of here. Então get out of here seria o phrasal verb aqui, né? Tipo, sai daqui, vaza daqui, get out of here. E quando ele fala get the hell out of here, hell significa inferno. Pra muita gente é considerado um palavrão essa palavra. Então você pode já pensar em algum palavrão em português que a pessoa falaria numa frase dessa aqui, né? Tipo, expulsando alguém. Tipo, dá o fora daqui. Who is it? It's Little Nero, sir. I have your pizza? Leave it on the doorstep and get the hell out of here. Daí a cena continua. Well, what about the money? What money? Well, you have to pay for your pizza, sir. Ok. But what about the money? Vai pegando até essas hesitações em inglês, essas palavras de preenchimento, né? Tipo, que até isso você consegue imitar o falante de inglês. Então ele fala, but what about the money? Mas, but, what about? Quando você junta as duas, what about, fica equivalente a e quanto a, né? E aquela outra coisa. Geralmente a gente fala what about quando muda de assunto. Né? Imagina que eu esteja falando com você sobre o seu fim de semana. Aí eu quero, né, parar de falar do fim de semana, eu quero falar sobre essa semana. E eu falo, what about this week? Né? E quanto a essa semana?
né? O que você planeja, né? What about this week? E essa semana? Pode mudar de pessoas, né? Tipo, what about that guy? Né? Tipo, e aquele cara? E aquela outra pessoa? Mudando de assunto. Então, e quanto ao dinheiro? Né? E em relação ao dinheiro? E o Kevin vai lá, né, com o controlinho, acha a cena, e o cara fala, what money? Né? Que dinheiro? What money? E o entregador fala, well, you have to pay for your pizza, sir. Bom, você tem que pagar pela sua pizza, senhor. Esse well é bem característico, né, no começo das frases. Well, what about the money? What money? Well, you have to pay for your pizza, sir. E agora vem uma das partes mais icônicas dessa cena, que é justamente essa frase aqui, ó, que muita gente usa, como eu comentei, né, como referências para memes, para piadas, muita gente imita e repete essa frase. Então vamos ouvir agora ela de forma contextualizada. To that effect. How much do I owe you? That'll be $11.80, sir. Keep the change, you filthy animal. Cheapskate. Ok, então o cara lá do filme fala matter of fact. Ele não fala as a matter of fact. Então essa seria a expressão inteira, as a matter of fact, que é parecido com falando nisso ou na verdade. E a tradução não faz muito sentido, tá? Se você traduzir ao pé da letra aqui, você vai ficar mais confuso do que esclarecido. Então pega como um bloco pronto, as a matter of fact. E muita gente falando mais rápido fala só matter of fact. Então, falando nisso, ou na realidade, how much do I owe you? How much seria o quanto, how much, quanto que eu, how much do I owe you? Ou seria o verbo dever, tipo, de dever um dinheiro pra alguém, de dever favor. E you, eu até escrevi aqui a forma que a gente ouve, que é o ya no finalzinho, né? O owe ya, mais fraquinho. A ênfase fica no ou, e aí não sobra tanto fôlego pro you. Então fica, how much do I owe you? Quanto que eu te devo? E o cara ali, o entregador, fala, that'll be $11.80, sir. That'll be. Guarda bem esse pedaço de frase aqui. Porque fazendo sentido ou não, traduzindo ela ou não, é o que a gente ouve o tempo todo, sempre que você vai comprar alguma coisa. Nos caixas, todo mundo fala assim, that'll be e o valor na frente. That'll be, traduzindo literalmente, seria isso vai ser. Né? Tipo, vai ser. E a gente em português falaria que deu, né? Tipo, deu 11,80. Né? O total é 11,80. Então, that'll be 11,80, sir. 11,80, senhor. E aí, o Kevin vai lá, né, na porta e joga o dinheiro. E vem aquela frase clássica que todo mundo comenta, que é keep the change, you filthy animal. Que é fica com o troco. Keep the change. Change é a palavra troco. Troca, também o verbo trocar. Keep é manter, né? Ficar com alguma coisa. Então, keep the change, fica com o troco, mantenha o troco. You filthy animal. Então, quando você fala you e depois um adjetivo, você tá chamando aquela pessoa daquilo, né? Tipo, o seu alguma coisa. Porque a gente falaria seu, né? É tipo, seu animal. Aqui no caso, ele tá falando do seu animal imundo. Filthy significa sujo, né? Tipo, imundo. Muito sujo mesmo. Filth seria sujeira e filthy, sujo. Imundo. Uma palavra bem pesada, tá? Tipo, mais pesada do que dirty. E o entregador, quando tá saindo, fala cheapskate, que é uma expressão pra falar mão de vaca em inglês, tá? Eu não sei a origem dessa palavra, mas se traduzir ela fica skate barato. Cheap significa barato. Inclusive, também é um tipo de insulto. Eu posso chamar alguém de barato. Tipo, nossa, que pessoa barata. Ou seja, que pessoa mão de vaca, né? Tipo, só compra coisas... tipo, não dá gorjeta. Porque nos Estados Unidos é muito comum dar gorjeta para entregador. Dar gorjeta nos restaurantes, né? Muitos estados é até lei. Então, pelo que o cara recebeu, ele falou cheapskate. Né? Tipo, mão de vaca. To that effect. How much do I owe you? That'll be $11.80, sir. Keep the change, you filthy animal. Cheapskate. Daí vem a segunda parte mais icônica dessa cena, que é bem engraçada. Então vamos acompanhar. Hey, I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. 1, 2, 10. Então, o cara tá saindo, né? E aí o Kevin dá play lá na cena. E o cara fala, I'm gonna give you... Eu vou te dar, give you, to the count of 10, contando até 10, né? Eu vou te dar a contagem até 10, como se ele falasse, eu vou te dar 10 segundos, to get. E aí esse get tá trabalhando juntamente com o off aqui. Assim como a gente viu get out, aqui tá get off. E aí entre o get e o off tem todo esse complemento aqui, tá? Então... Get off seria sair, né? Também é tipo cascar fora, sair dali. Eu vou te dar 10 segundos pra você tirar, né? Sair daqui. E aí vem your ugly, yellow, no good keister. Keister é o sujeito, é do que ele tá falando. E tudo que vem antes aqui é a característica do keister. Keister é um jeito de falar
traseiro, bunda. Então, ele tá falando, eu vou te dar 10 segundos pra você tirar o seu traseiro, a sua bunda amarela, yellow. E aí é engraçado o jeito que ele fala, né? Também, ao invés de yellow, ficou yella. Assim como quando ele falou, how much do I owe ya? Né? O you ficou ya. Aqui o yellow ficou yella. E é engraçado o jeito dele falar. Por isso que essa cena ficou tão marcada, né? Outro adjetivo que ele fala é no good. É um jeito de falar ruim, né? Tipo, nada bom. No good. Off my property. É fora da minha propriedade. Então, contextualizando aqui, ele falou, vou te dar 10 segundos pra você tirar a sua bunda amarela e ruim fora da minha propriedade before, antes que, antes de, antes do, antes da, então não precisa de uma preposição aqui. Então, antes que eu pump your guts full of lead. Então, o vocabulário que ele usa, o palavreado, é pesado, mas é engraçado o jeito dele falar. Pump é bombear. Então, pump também é uma bomba. No posto de gasolina, por exemplo, a gente chama de gas pump. É uma bomba de gasolina. Então, antes que eu bombeie, your guts seria as suas entranhas, os seus intestinos, full of lead, né? Cheio de chumbo. Então, o palavreado é engraçado, né? O que ele tá querendo dizer? Que vai dar tiro, que vai atirar, né? Então, sai daqui antes que eu taque bomba em você, né? Antes que eu bombeie o seu intestino cheio de chumbo, full of lead. E aí, quando ele conta, também é engraçado. Ele fala 1, 2, porque ele falou que ia dar 10 segundos, né? Ele fala 1, 2, 10. E ele nem termina de contar, né? 1, 2, 10. E começa a atirar. Hey, I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. 1, 2, 10. Beleza, pessoal. Então agora é a hora da chamada final dessa aula. Quem chegou até aqui, escreva presente nos comentários, me avisa que você chegou até aqui, me conta o que você achou também. E lembrando, se você quiser aprender mais inglês comigo, tem os links aqui na descrição pro meu treinamento e também para aulas particulares. Muito obrigado por chegar até aqui, por ser meu aluno e até a próxima aula. Tchau, tchau.